Agora 10h11 no horário de Brasília, 2h11 no horário de Paris. No Maracanã ontem tivemos um conflito entre torcedores torcedores da seleção argentina com torcedores da seleção brasileira que estavam no Maracanã, e me parece que esse conflito gerou uma intervenção policial que se tornou bastante grave, com feridos, inclusive pessoas sangrando no local, e foi bem complicado. A gente vai falar sobre isso agora, e essa notícia chega para mim pelo Clarín, inclusive, que é um jornal argentino. Eu li essa notícia no Clarín e vou ler para vocês aqui agora. Escândalo no Maracanã. Foi um ataque de policiais brasileiros aos torcedores argentinos e, como consequência, ao menos 5 pessoas foram levadas em ambulância. O que aconteceu aí foi o seguinte: os torcedores estavam no Maracanã e me parece que não havia uma divisão organizada de torcidas. Foram todos colocados muito próximos uns dos outros. E isso gerou o acirramento dos ânimos. Obviamente, eu, você, se a gente fosse para um lugar desse, Maracanã, Brasil, Argentina, a gente não iria com ânimo exaltado para arrumar confusão. A gente também não vai dizer que a culpa é só dos brasileiros que estavam lá nesse conflito, que você pelo YouTube aqui você consegue ver essa imagem e você no Instagram vai ver depois o recorte. Você está vendo aqui na imagem que os argentinos estavam na linha de conflito tanto quanto brasileiros. Então, assim, não é dizer que os argentinos são coitados, os inocentes que foram lá apanhar de graça. Claro que apanhar não é bom, nem de graça, nem pagando. Isso não é a questão. Errados são aqueles que bateram os argentinos, que brigaram com os argentinos. Agora, os argentinos que estão aqui nessa imagem estão provocando diretamente também a torcida brasileira. E aí, eu não vou puxar nem para um lado nem para o outro. Eu acho que houve um erro da Suderj, do governo do estado, e quem quer que seja que administre o Maracanã, que deveria ter criado uma linha, uma barreira entre torcidas, que é uma coisa básica no futebol. Uma coisa básica, senão isso é praça de guerra em todo tempo. Agora, o que acontece também é o seguinte: não vá defender só um lado sem levar em consideração o todo. Primeiro, a minha opinião sobre isso, você quer saber a minha opinião sobre isso? É o seguinte: eu acho que é um monte de homem que não tem mais cura, que não tem mais jeito. Os caras não tem mais caso perdido. E esse monte de homem vai para um jogo de futebol para afirmar violência. E o Boca Juniors e outros torcedores argentinos, sempre quando vão ao Brasil, são presos por racismo. Não é um, não é dois, e é sempre isso, macaco. Aí você vai dizer assim, mas não há provas de que isso tenha acontecido no Maracanã, e mesmo que se tivesse acontecido, é uma questão de justificar. Não estou dizendo que é questão de justificar. O que eu quero mostrar para vocês é essa notícia aqui, ó. Torcedora argentina é presa no Maracanã, detida no Maracanã, acusada de racismo. Eu não sei se a Carol consegue ler essa notícia. Se ela não consegue ler, tá tudo bem, eu consigo ler daqui e eu vou dar essa notícia para vocês, que isso aqui já é da imprensa brasileira, do G1. O que acontece é o seguinte: uma torcedora argentina foi detida no Maracanã durante o jogo entre Brasil e Argentina, na noite dessa terça-feira, dia 21, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Não são sul-americanas, são Copa do Mundo. Ela foi acusada de racismo contra uma funcionária de uma empresa que presta serviços no estádio. Uma funcionária que presta serviços no estádio, e ela chamou essa funcionária de pedaço de macaco.
isso talvez não tenha nem nada a ver com o conflito que a gente viu agora há pouco. A gente viu um conflito acontecer agora há pouco, que, né, foi transmitido no mundo todo. Você tá com a gente então aí no Coluna de Terça, no youtube.com/coluna de terça, você tá com a gente, você vai ver de novo mais uma imagem, que é a seguinte: o Messi, ele apareceu, isso aqui é BBC Brasil, BBC News, não é Brasil não. Ele disse, isso poderia ter acabado numa tragédia. Lionel Messi falou depois da violência causada pelos brasileiros contra a Argentina no Maracanã, por uma eliminatória da Copa do Mundo. A polícia seguiu os torcedores e foi absolutamente violento com eles. Isso foi horrível, porque bateram nas pessoas. Você sabe que nós temos famílias, são pessoas que têm famílias, foram torcer lá, e isso poderia acabar numa tragédia. Aqui você está vendo imagens, fotografias que estão circulando pelo mundo todo nessa manhã. Do massacre. Vou falar massacre porque eu defendo direitos humanos. E eu sei, por outro lado, que a polícia do Rio de Janeiro não é nenhuma referência de segurança pública. Era um dedo para um PM puxar um negócio e dar um tiro pro alto. A polícia do Rio de Janeiro, ela não é nenhuma referência de segurança pública. Então, se não teve um policial dando uma pistolada pro alto no Maracanã ontem, o argentino tem que levantar a mão pro céu. Embora eu ache equivocado pra caralho a polícia sair descendo o pau nos amigos e nos inimigos. Agora, levanta a mão pro céu porque nenhum peçanha puxou a pistola. Porque esses caras resolvem desse jeito. Então eu não estou dizendo que a polícia agiu errado. Eu estou dizendo pelo contrário. Por ser a polícia que é extremamente perigoso você chegar no Maracanã sendo argentino, chamando a mulher que trabalha lá de pedaço de macaco. Porque foi isso que uma argentina fez. Ela chamou a mulher que trabalha na limpeza de pedaço de macaco. Aí fica difícil a gente achar alguém que esteja puro nisso aí, porra. Quem não tem? A mulher me pega, a Argentina vai, seja que for a nacionalidade dela, ela vai pro Maracanã assistir a porra de um jogo. Chega lá, ela vê uma mulher limpando o banheiro. Ela grita com a mulher e diz que a mulher é um pedaço de macaco. Enquanto isso, a família dela tá levando madeirada lá na arquibancada porque a polícia do Rio decidiu comprar alguma briga. A polícia do Rio sempre ouviu que esse negócio de macaco, que os argentinos toda hora fazem, ouviu isso e se colocou como polícia. Bom, não é pra mim, isso é papo de direitos humanos, foda-se. Acho que ontem a polícia decidiu se sentir ofendida. Você tá chamando de macaco? Então tá me chamando de macaco também. Então agora vamos quebrar o bambu no meio. E aí isso pra mim... Não, por mais que a gente consiga até escrever uma crônica e fazer graça disso, porque sinceramente, o carioca é isso, agora, é uma merda. Porque você tem de um lado um monte de racista junto, não é todo mundo, mas você tinha, e exatamente ali na linha, na divisão, parece que os caras se juntam. Tá, não tem argentino inocente, não mete essa. Não mete essa. Os caras foram pra lá, já foram no espírito, porque é uma tradição de xingar brasileiro, de chamar brasileiro de macaco, morou? Foram pra lá. Estavam ali naquela região e, infelizmente, na intenção de fazer isso. Do outro lado, o que a gente tem? Uns brasileiros que, por sua vez, fica arrumando briga dentro de estádio e que, por sua vez, também não vale nada porque é um cara que faz isso. É o cara que votou no Milei contra o cara que votou no Bolsonaro. Por mim, pessoalmente, faz rinha de extrema direita, eu vou comer pipoca. Mas não é desse jeito que a gente resolve. Né? Você não pode jogar todo mundo lá dentro do negócio e esperar que eles se matem.
Aí a polícia entrou, mas aí que polícia que entrou? Qual é a polícia que entrou? A polícia do Rio de Janeiro. Aí, meu amigo, quando você joga a polícia do Rio de Janeiro, o troço tende a piorar e não a melhorar. E foi o que aconteceu. Aí a polícia não sabe dialogar, entrou com a porra do bambu e falou: o quê? Tomar no cu! E saiu quebrando cacetete na cabeça de todo mundo. As imagens que vocês estão vendo aqui no youtube.com/coluna-de-terça é dos argentinos desesperados do momento que eles conheceram pessoalmente a PM do Rio de Janeiro. Tem até uma piada que diz aí que a PM pode ser mandada para qualquer conflito que resolve. Ucrânia, manda para a Ucrânia, resolve aquela porra em 2 minutos. Bota um cone, um cabo, um sargento correndo ali e o resto atrás, dando tiro. Se tivesse PM carioca em Gaza, Israel nunca quer entrar. A gente pode fazer 3 dias de piada direto, mas é uma desgraça. Por quê? Porque a polícia do Rio de Janeiro é essa merda. Errado tá o argentino. Aqui a gente está vendo aqui a imagem dos brasileiros que já sabem como é que funciona, já foram metendo o pé. Tem um maluco pulando ali, rumo ao vazio absoluto. E os argentinos aí voltaram para casa, ainda ganharam o jogo. O resultado foi lá no jogo. A maior vergonha que a gente passou foi isso. Ainda com isso, ter tomado 1-0 dos caras. Tomamos 1-0 dos caras. Os caras agora estão aí gritando pelo mundo, dizendo: porra, os brasileiros são os macacos mesmo. Se você entrar aí no site do Clarim, que foi onde eu vi essa notícia, você vai ver eles falando lá: pô, o brasileiro é um macaco mesmo. É um selvagem. E aí tem brasileiro dizendo: ai, tá vendo? É por isso que vocês apanharam. Tá todo mundo na merda. Tá claro pra mim que não dá pra ter argentino no Maracanã se comportando dessa forma, como também não dá pra ter brasileiro se comportando, e não dá pra ter a polícia militar do Rio de Janeiro. Porra, tentando. É isso, morou? Então o que a gente está vivendo é uma situação bastante delicado. Apoie o nosso trabalho pelo coluna de terça, @gmail.com. Valeu!